Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que tem um livro, nós estamos na página 100. Estamos quase chegando no final do livro já, página 100. Hoje eu vou me ater bastante ao livro. Geralmente tenho usado bastante a palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, já usei outros santos para alicerçar a pregação, mas hoje eu vou ficar bastante no livro, vou lendo e vou comentando. O tema da pregação se chama Um Salto no Escuro. A fé é um salto no escuro. Olha o que o Frei já está começando a dizer. A fé é um salto no escuro. Não acreditem que favorecemos o desenvolvimento da fé tentando torná-la clara. A nossa tentação, a nossa tendência é querer fazer da fé que ela seja clara, que ela seja óbvia, que não tenhamos dúvidas. E isto não faz parte da fé. Aliás, vamos abrir de novo, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Creio que você já decorou esse capítulo e versículo. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. É um salto no escuro. Você está entendendo? Veja bem. Eu, por exemplo, estou numa sala aqui que ela é toda escura. A única forma, você só consegue enxergar porque tem duas luzes aqui ligadas para mim, ok? Então você consegue me enxergar por causa disso. Tem horas que eu entro nessa sala aqui sem essas luzes estarem ligadas e tá cheio de câmera aqui, tá cheio de luz, tá cheio de coisa. Se eu entrar sem acender a luz, eu tropeço, eu não sei onde está nada aqui. Ou seja, se a Bíblia está dizendo que a fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Então, ou seja, eu não estou vendo nada, mas ao mesmo tempo eu tenho que dar um salto. Ao mesmo tempo eu tenho que entrar nessa sala. Ao mesmo tempo eu tenho que ir. Isso é fé. Eu não estou vendo nada, mas eu entro. Eu não estou vendo nada, mas eu dou um salto. Eu lembro-me de que há alguns anos, Frei Maria Eugênio, eu lembro de que há alguns anos, numa dessas nossas sessões sacerdotais, alguns padres me falavam sobre a catequese com adultos. Eu sustentava, obviamente, essa obscuridade da fé, dizendo-lhes: não busquem demasiada clareza. Então, cuidado para você não querer entender tudo. Cuidado para você, no caminho de fé, não querer ter clareza de tudo. Acabamos de participar de um Santo Rosário, onde meditamos tanto sobre o sofrimento. Não temos respostas para tudo. Então, qual é o nosso problema? Estamos no sofrimento e aí nós queremos respostas para tudo. E o que significa resposta para tudo? Nós queremos ter clareza de tudo, nós queremos ter clareza da situação, nós queremos saber por que está acontecendo, por que eu, por que desse jeito, por que não com outro, por que tanto tempo, e isso e aquilo, por que eu sofro, aquele não sofre, e isso e aquilo, que mal que eu fiz, e a gente quer clareza, nós queremos entender o sofrimento. Da mesma forma, para as crianças, não tentem iluminar tanto o bom Deus.
fazê-lo brilhar como se faz brilhar um quadro, porque vocês não conseguirão. Até mesmo quando a gente vai ensinar sobre Deus para uma criança, a gente quer tornar Deus claro para aquela criança. Mas Deus não é tão claro assim. A gente já preguei sobre isso, a obscuridade da fé. Como vocês são mais inteligentes que elas, que as crianças, conseguirão transmitir alguma clareza, mas colocarão em suas mentes uma convicção falsa que terá resultados desastrosos. Quando essas crianças tiverem 15, 18 anos e, devido às suas paixões, tiverem interesse em que seu ensinamento não seja verdadeiro, elas mesmas farão a crítica de sua própria fé. Então, o Frei Maria Eugênia está nos ajudando a entender que cuidado até com a forma como a gente ensina Deus para as crianças. Como se ela nunca fosse ter uma dúvida, como se ela nunca fosse ter alguma dúvida de fé. Deus é claro, é tal. A gente precisa entender que Deus é misterioso. Deus é obscuro. Deus não cabe na sua cabeça. Então sim, temos que começar a ensinar desde cedo para as crianças que Deus ele é tão grande, Deus ele é infinito, que ele nunca vai caber na nossa cabeça. O papai não entende perfeitamente Deus, porque Deus está acima do papai. A mamãe não entende perfeitamente Deus, porque Deus está acima da mamãe. Deus é infinito, filho. E nós somos finitos. Não tem como o infinito caber dentro de nós. Então não tem como a gente entender Deus completamente. Então sempre haverá obscuridade. E o que é a fé? A fé é você dar esse salto no escuro, filho. Por que a gente tem fé? Porque ele falou, porque ele disse. Nós acreditamos na pessoa de Jesus. Nós acreditamos que Jesus é Deus, filho. Então, se Deus, que é Jesus, falou, e isso nós acreditamos, mas não significa que nós vemos. Porque a fé é o fundamento, a fé é a certeza a respeito das coisas que não se vê. Então, você entendeu? A gente precisa entender que fé não é visão, fé não é visão, fé não é visão. Fé é dar salto no escuro. O que vão examinar então? Essas crianças quando crescerem? As histórias que vocês lhes contaram? Os símbolos e conceitos que vocês usaram, então dirão, isso e aquilo que nos disseram não é verdade. Quantas crianças crescem e já não têm mais fé. Não acreditam no que aprenderam na infância. E terão razão, porque os símbolos que vocês lhes deram não são a verdade. Isso não é Deus. Pode ser, como dizemos, semblantes prateados, mas não é a verdade em si. Esses jovens então perderão a fé e rejeitarão tudo o que vocês lhes disseram. Vocês lhes dirão então que Deus é obscuro Vocês lhes dirão então que Deus é obscuro para lhes fazer adquirir a fé? Eles responderão, mas não é verdade que Deus é obscuro. Sempre me disseram que Deus era muito claro, que bastava ter fé para se entender isso como algo razoável. Então é muito importante, o Frei Maria Eugênia está trazendo algo muito importante, sabe? É desde pequeno ensinar para a criança que a fé não é visão. Sabe, filho, vai ter momentos que você não vai sentir Deus, porque fé não é sentimento, fé não é visão. Então, se a pessoa cresce naquela que Deus é sempre uma claridade, que tudo vai se tornar claro, que você vai ter sempre resposta para tudo, ela vai chegar uma hora que ela vai ver que isso não é a verdade. Ela não tem resposta para tudo. Ela vai perceber que Deus, ela não sente, não vê. Então ela vai se decepcionar. Por quê? Eu aprendi algo diferente. Então quando ela crescer, ela vai se decepcionar. Então tem muita gente se decepcionando com a fé.
Quantas pessoas estão decepcionadas com a fé? Mas veja, Futon Shin fala isso. Ninguém está decepcionado com Deus. Mas as pessoas de hoje estão decepcionadas com o Deus que apresentaram a elas. Dá para entender, sim ou não? Então, assim, as pessoas não estão decepcionadas com Deus, porque Deus é bom, minha gente. Se a pessoa conhecesse quem é Deus de verdade, se a pessoa conhecesse quem é Deus, ela veria, Deus é bom, Deus é bom, Deus não sabe fazer o mal, Deus não faz o mal. Então Deus é bom. Então se a pessoa tivesse de fato conhecimento de Deus, ela nunca se decepcionaria com Deus. Agora hoje, tem muita gente decepcionada com o Deus que apresentaram para ela. Então, quantas vezes isso vem até de berço, isso vem até de infância. Um Deus que não tem nada a ver com o nosso Deus. Um Deus que não é um Deus bíblico. Então, veja, a gente tem que tomar cuidado com isso. Transmitir Deus é muito importante. Mas qual Deus eu estou transmitindo para as pessoas? Eu não posso apresentar nenhum Deus bonzinho demais, que não importa o que eu faça de errado, que está tudo certo. Eu também não posso apresentar um Deus carrasco que quer levar todo mundo para o inferno e está julgando todo mundo. É um cara que é um Deus que quer só punir pessoas, quer fazer o mal para as pessoas. Ou seja, qual é o Deus que eu tenho que apresentar? Eu preciso apresentar o Deus bíblico. Isso é muito importante. Eu preciso apresentar o Deus bíblico. Ah, Frei, mas isso aí, até o que o senhor falou agora, não é tão fácil assim, porque se nós vemos lá no Antigo Testamento, Deus parece que é a favor da guerra, Deus parece que é a favor da morte, Deus parece que é a favor de tanta coisa errada. E você só precisa entender uma coisa. Precisamos transmitir o Deus bíblico, sim. Porque o Deus que se revelou está aqui, o Deus real, o Deus verdadeiro. Agora a questão é o seguinte, você só consegue entender o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então se a pessoa ela só lê o Antigo Testamento e ela foca só no Antigo Testamento e despreza o Novo, ela de fato vai entender uma face de Deus muito complicada. Ela não vai entender Deus. Se você ficar só com o Antigo Testamento e desprezar o Novo, você não vai compreender Deus de verdade. Agora, se você ler o Antigo Testamento à luz do Novo, aí você vai compreender Deus. Porque no Antigo Testamento tem o olho por olho, dente por dente. Só que se você ler com o Novo Testamento, aí você vai ver Jesus falando assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Mas é porque o Deus do Antigo Testamento parece um Deus mau, só que você não pode ler o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, porque aí no Novo Testamento você vai ouvir isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No Novo Testamento você vai ver João falando assim: Deus é amor. Então com o Novo Testamento você entende o Antigo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. E alguém pode se perguntar: então nós temos que ficar só com o Novo, Frei, porque o Antigo Testamento não é o verdadeiro Deus. Não. Toda a Sagrada Escritura, ela revela o nosso Deus. Só que nós precisamos ler a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, numa unidade. O Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo Testamento.
O Novo Testamento também precisa ser lido com o Antigo Testamento. Veja que Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Jesus está chegando. Ele podia dizer assim, olha, a partir de agora, Antigo Testamento acabou. A partir de agora, Antigo Testamento acabou porque eu vou começar um novo tempo. Jesus fala, não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Então a primeira coisa que Jesus está falando, eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir os profetas. Eu não vim abolir o Antigo Testamento. Não vim para os abolir. Então, onde está claro? Jesus não veio para abolir o Antigo Testamento, mas e sim para levá-los à perfeição. Então, olha o que Jesus está falando. Eu não vim abolir o Antigo Testamento, mas vim levar o Antigo Testamento à perfeição. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Esta é a imperfeição. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros. Eu, porém, vos digo, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Não foi isso que Jesus disse? Está aqui, ó, capítulo 5, versículo 38 e 39. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Ou seja, imperfeição, olho por olho, dente por dente. Perfeição, se alguém te ferir uma face, oferece-lhe a outra. Essa é a perfeição. Agora, ele não aboliu. Ele aperfeiçoou. E, portanto, nós não vamos tirar o Antigo Testamento. Nós vamos lê-lo à luz do Novo Testamento. Então, qual é o Deus que eu tenho que transmitir para o meu filho? O Deus bíblico. Não o Deus que eu acho. E nós vamos ver que a Bíblia vai mostrar a verdadeira face de Deus. Vai mostrar um Deus de amor? Vai. Vai mostrar um Deus que perdoa a adúltera? Vai. Vai mostrar um Deus que perdoa o Lázaro, o ladrão? Vai. Mas vai mostrar também um Deus justo, que nos chama a conversão o tempo todo. Vai mostrar um Deus que ameaça e diz, olha, se você não fizer isto, vai haver condenação para você. Então, se a gente ficar com Deus bíblico, a gente resolve a vida. A gente transmite um Deus verdadeiro para os filhos. E não Deus que eu acho, não Deus que eu entendo, não Deus... Porque, veja, se a gente continuar transmitindo o Deus que a gente... O Deus que a gente criou, que não é o verdadeiro Deus, que não é o verdadeiro... Então você fala assim, não, porque Deus não vai castigar ninguém, não tem esse negócio, não, ninguém vai para o inferno, não. Só que não é isso que Deus falou. Não é isso que Jesus falou, você não está sendo fiel ao Deus bíblico. Eu sei que você gostaria que não houvesse o inferno, não houvesse nada disso, mas a verdade é que há, e há porque ele falou, há porque ele falou, há porque ele falou. Agora, não é um Deus a Bíblia não fala só de inferno, não, a Bíblia fala de céu, então falar do céu também. Em outras palavras, eu tenho que apresentar o Deus bíblico. Não podemos ser aqueles, eu quero só esse versículo porque esse versículo eu gosto, aquele versículo eu não gosto. Então, por exemplo, eu estava falando de inferno agora, nesse mesmo capítulo 5, na verdade, o mesmo capítulo 5 é aquele que vai falar de céu. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 3. Ai, que bonito, eu gosto dessa passagem, está falando de céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha que palavra linda. Se você chora, você vai ser consolado. Jesus está falando de céu. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele está falando de céu. Só que a mesma Bíblia, o mesmo Jesus, ele diz o seguinte, lá no capítulo 5, versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério.
Eu, porém, vos digo. Veja, esse porém vos digo era imperfeição, Antigo Testamento. Eu estou trazendo agora a perfeição. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque é-te preferível perder-se um só dos teus membros do que teu corpo todo seja lançado na jena. Agora, Jesus já está falando de inferno. Você está entendendo? O que o Beato Frei Maria Eugênio já está nos ajudando a entender é o seguinte. Eu tenho que encontrar o Deus verdadeiro. Porque muita gente, às vezes de criança, recebe a visão de um Deus falso e depois vai entrar em crises de fé. Mas a tua crise não é com Deus. A tua crise é com Deus que apresentaram para você. Eu repito, se você conhecer Deus de verdade, você verá que Ele é bom. Você veria que Ele era amor, que Ele é amor. E você nunca se revoltaria contra Deus. Então, se há revolta contra Deus, se há questionamentos contra Deus o que deixa você magoado com Deus, aquela coisa toda, não é com Deus que você está magoado. Não é com Deus que você está bravo. É com Deus que você criou. É com Deus que te apresentaram. Se eu ler as Sagradas Escrituras como ela deve ser lida, nós veremos que Deus é maravilhoso. Da mesma forma, as crianças foram ensinadas com muitos símbolos e explicações que pareciam claros na época, mas agora elas dizem, não tenho mais fé. Por quê? Porque não entendo mais. Então veja, muitas vezes a gente é formado a dizer que a fé ela precisa ser completamente entendida. Eu preciso entender tudo, eu preciso ter resposta para tudo, e não é assim. Então, para muita coisa, nós não vamos ter respostas. Mas a fé é um salto no escuro. Se Ele falou, está falado. Veja, eu não vejo. Eu não sinto. Mas como é que eu vou dar esse salto? Você vai dar esse salto porque Ele está falando para dar o salto. Agora, se você não está vendo. Você não está vendo. Mas se Ele está falando para entrar, entra. Se Ele está falando para fazer, faz. Volta na sua Bíblia. Eu só vou terminar de ler aqui. Talvez seja necessário começar explicando que justamente a fé não entende. A fé não entende. Claro, eu entendo várias coisas da minha fé. Está aqui o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou entender várias coisas da minha fé. Mas a questão é que você tem que entender que você não vai entender tudo. Porque Deus é infinito. Por exemplo, tenta entender o mistério da Santíssima Trindade. Não vai entrar na sua cabeça Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus. Vai querer entender isso, vai querer. Se eu começar a falar coisa aqui com você, vai mais complicar tua cabeça do que tudo. Nós não vamos entender tudo. Então, elas não levantariam esse problema se elas não entenderam tudo quando eram pequenas, não deveriam se surpreender por não entender tudo aos 17 ou 20 anos. Consequentemente, elas aceitarão o mistério, pois é preciso aceitá-lo. Então, ou seja, temos que formar as nossas crianças, os nossos jovens, a não querer entender o mistério, mas a aceitar o mistério, a dar um salto no escuro. Gente, a minha vida é um salto no escuro. A tua vida é um salto no escuro. Nós não estamos vendo, nós não vemos Deus, nós não vemos Jesus, nós não vemos, mas nós cremos. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 1. Vamos voltar ao Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1.
Por quê? Aqui eu quero agora seguir o texto com você. Porque a gente tem ficado muito só neste. Agora, pela primeira vez aqui nestes 40 dias, vamos ler o texto completo. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Hebreus 11:1 em diante. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então, pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originam do invisível. Você viu isso aqui? Você viu? Eu não vi. Você não viu. Você não tinha nascido. Quando Deus criou o mundo, você já tinha nascido? Você viu Deus falando? Porque veja aqui, o mundo foi formado pela palavra de Deus, conforme está em Gênesis. Deus disse e se fez. Você viu? Você ouviu? Você estava lá? Não, mas você crê. É um salto no escuro, meu irmão. É um salto no escuro. E as coisas visíveis se originaram das coisas invisíveis. Você viu? Eu não vi, mas eu creio. É um salto no escuro. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Você viu essa realidade? Você não viu, mas você creu. Veja, Abel deu um salto no escuro, Abel teve fé, deu o que tinha de melhor para Deus. Se era tão fácil dar o melhor, por que Caim não deu o melhor? Então, quando eu dou o meu melhor para Deus, é um salto na fé. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Versículo 7. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis, cheio de santo temor, construiu a arca para salvar sua família. Pela fé ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justificação mediante a fé. Deus fala com Noé, constrói a arca. Ele deu um salto no escuro, começou a construir uma arca. Ele acreditou em Deus. Mas é um salto no escuro, minha gente. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que vai acontecer mesmo? O pessoal zombando de Noé, o pessoal vendo Noé construindo a arca. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que eu não estou doido? Fé é um salto no escuro. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança e partiu não sabendo para onde ia. Abraão partiu não sabendo para onde ia, não era visão, ele não tinha a visão da terra, ele deu um salto no escuro. Foi pela fé que ele habitou na terra de prometida como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Versículo 11. Você está vendo que a Bíblia está aí dando exemplos? Isso aqui é fantástico, né? A Bíblia está dando para você exemplos de homens que deram salto, homens e mulheres que deram salto no escuro. Então a Bíblia não está dizendo aqui que eles compreendiam tudo, que eles entendiam tudo, que eles viam tudo. Não, ele não via nada, ele só ia, ele dava o salto. O que está faltando talvez na sua vida é você dar esse salto. E você parar de querer compreender tudo com a razão. Por que eu estou passando por isso, por que aquilo, e está faltando você talvez dar um salto. Parar de questionar mais e dar dar saltos na fé. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 11.
Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Sara, uma mulher idosa, está tendo um filho. Ela deu um salto no escuro. Ela acreditou. Assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumeráveis como os grãos de areia e da praia do mar. Um homem quase morto, Abraão. Olha que a Bíblia fala de Abraão. Abraão estava quase morto, 90 anos. Estava quase morto. Olha que a Bíblia fala. Quem está aí com 90 anos, falando, ai, cruz credo, Frei. A Bíblia está dizendo, ele estava quase morto. Mas ele teve fé, ele deu um salto no escuro. Esse filho vai chegar, eu já com 90 anos, minha esposa idosa, vai chegar, nós vamos dar um salto no escuro. E digo até mais, a vida sexual que eles tinham era o salto no escuro, porque o filho não veio sem relação sexual, porque o único que a gente tem na Bíblia, caso que sem relação sexual veio o filho, foi a Virgem Maria. Aqui é relacionamento sexual, ou seja, o relacionamento sexual deles acreditando no filho era o salto no escuro. Era o salto no escuro. Versículo 13, foi na fé que todos os nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinham sido prometido, viram-no e saudaram-no de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria, e se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tomar a ela. Mas não. Eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se designa a ser chamado seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Versículo 17. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu filho único. Agora Deus está pedindo para Abraão matar o seu filho, que é o filho da promessa, que é o milagre. Oferece teu filho, mata teu filho. O que Abraão fez? Foi fazer isso, mas deu um salto na fé. Vou matar meu filho agora? Abraão deu um salto no escuro. Depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras, uma posteridade com teu nome lhe será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que o seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. Foi pela fé, versículo 20. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. Salto no escuro. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Versículo 22. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Ou seja, aqueles pais, os pais de Moisés, sofreram perigo, mas deram um salto na fé. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus, a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros, com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como se estivesse vendo o invisível. Salto no escuro, ele não via nada, ele estava vendo o quê? O invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir as portas com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os filhos de Israel. Então foi pela fé. Quando Moisés vai lá enfrentar o faraó, ele deu um salto na fé. Chegou a dizer para Deus, eu sou gago, como é que vai ser isso? Vai, Moisés,
Eu vou falar o que você vai fazer, eu vou dizer o que você vai falar. Moisés deu um salto na fé. Veja, gente, a Bíblia está agora dando vários exemplos de que fé não é clareza. Fé é um salto no escuro. 29. Foi pela fé que os fez atravessar mar vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Quando eles viram o mar ali, vamos ou não vamos? Vamos, salto no escuro. E à medida que eles iam, o mar se abria. Versículo 30, foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Versículo 31, foi pela fé que Raabe a meretriz não pereceu com aqueles que a resistiram, por ter dado asilo aos espiãs. Versículo 32, que mais direi? Irá me faltar o tempo se falar de Gedeão. Então, o autor aqui está dizendo assim, vocês querem mais exemplos, mas eu não tenho mais tempo de falar. Eu podia falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Salto no escuro. Devolveram vivos as suas mães e filhos mortos. Devolveram vivos as suas mães e os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno, refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Olha que forte isso. Não reconheceram a realização. Não conheceram a realização das promessas. Ou seja, um salto no escuro. Eles não viram as promessas, mas deram o salto. Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Moisés não entrou na terra prometida, minha gente. Moisés que libertou o povo, Moisés que foi um homem de Deus, Moisés que fez de tudo para aquele povo ser liberto, e 40 anos no deserto, Moisés não entra na terra prometida, Moisés não vê a terra prometida. Por quê? Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. É um salto no escuro. Só que eu deixo falar para você uma coisa. É um salto no escuro, mas que você não vai cair no abismo. É um salto no escuro certeiro. É a certeza. A fé é a certeza. Pode ficar tranquilo, porque se você viver de fé, você não vai cair no abismo. Volto ao livro. Evidentemente, não é que não se deve explicar o catecismo, nem colocar toda a clareza na fórmula dogmática. Não é que a gente não vai mais explicar as coisas da fé. Ela é feita para fornecer algo à inteligência. Como diz São João da Cruz, é um semblante prateado. Veja, tudo que eu explico sobre Deus é um semblante prateado, ou seja, não é a essência de Deus. E por isso João da Cruz, já preguei sobre isso, né? É o semblante prateado. Então, tudo que está aqui está explicando sobre Deus, mas não é Deus, entendeu? Não é Deus. Senão você vai me dizer que Deus está todo aqui.
Deus infinito está nesse livro? Não. O dia que Deus couber nesse livro, Deus deixa de ser Deus. Agora aqui está explicando sobre Deus? Está. Mas não é Deus. Então eu vou deixar de explicar? Não, não vou deixar de explicar. Isso aqui serve para alimentar a minha inteligência. E não se deve tirar toda a luz que ela nos traz, mas é necessário saber introduzir no mistério e explicar que para crer é preciso entrar na obscuridade. É um salto na escuridão que deve ser feito, e isso totalmente normal. Deus é infinito. Quem poderia me explicar o infinito? Não tem como, gente. Então, o que eu explico sobre Deus está muito aquém de Deus. Eu posso dizer, esse catecismo da Igreja Católica, ele é lindo, ele é belo, mas junte o catecismo da Igreja Católica, tudo que todos os santos escreveram, junta tudo e ainda está aquém de Deus, entendeu? Não chega aos pés de Deus, porque Deus é infinito. Repito, o dia que Deus coubesse nos livros, ele deixaria de ser Deus. A própria Sagrada Escritura, se você for lá, vá lá na sua Bíblia, João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 30. João capítulo 20, versículo 30. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então tem muita coisa que não está aqui. Por quê? Você não vai conseguir num livro abarcar quem é Deus. Então a Bíblia está aqui o suficiente para a gente crer. Aqui está na palavra de Deus o suficiente para a gente crer quem é Jesus. Está aqui, ó. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. O que tem aqui é suficiente para isso, para crer que Jesus é o Cristo. Agora aqui tem tudo? Não, a própria Bíblia está falando. Fez Jesus na presença de seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Tem conversas que Jesus teve com seus apóstolos que não estão neste livro. Tem milagres que Jesus fez que não estão neste livro. Nenhum livro consegue abarcar tudo. E quem gostaria de... Não sei quem poderia pretender isso. Então, pretender que Deus entrasse dentro dos livros de uma forma infinita, não tem como. Olha, gente, o infinito. Precisariam ter livros infinitos. E o que é livros infinitos? Não acaba. Você vai... E olha quantos livros nós temos desde o início da humanidade até os dias de hoje. E quantos livros terão? E quantos livros tentando explicar Deus? E vai explicar. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica é um bom livro. Alimenta muito a minha inteligência. Mas Deus é muito maior do que ele. Portanto... é totalmente normal, preste atenção, é totalmente normal que não o compreendamos. Você não compreende a Deus? Tá normal. Normal. Você não compreende a Deus? Normal. Seria estranho se você disser que você conhece tudo de Deus, que você sabe tudo, que não tem uma dúvida. E aí seria estranho. Você tá bem? Você tá passando bem? Ou você é Deus? Ou você é Deus? São João da Cruz diz, o mais alto conhecimento que podemos ter de Deus é que não o compreendemos. Sócrates, só sei que nada sei. Talvez o mais alto conhecimento que podemos ter de Deus é que não o compreendemos. Esse é o mais alto conhecimento que a gente pode ter de Deus. Eu não compreendo. Os dons do Espírito Santo, entretanto, nos trazem algumas clarezas. Eles nos fazem amar essa obscuridade, nos mantém nela, e o contemplativo permanece nessa obscuridade. É a ela apegado sem saber por quê. Quanto menos eu entendo, mais eu creio, mais eu amo, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Entendeu? Quanto menos eu entendo, olha lá, quanto menos eu entendo, mais eu amo. Quanto menos eu entendo, mais eu creio. É um salto no escuro.
Irmãos, quando nós estamos diante da Eucaristia, é um salto no escuro. Você olha, vê pão, você sente cheiro de pão, você toca e vê pão. Aí, de repente, você tem que dar um salto no escuro. Não é pão, é Jesus. Mas por que é Jesus? Porque ele falou, Mateus 26, 26, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Pronto, se ele falou, está falado. É um salto no escuro. Você compreende? Não, não compreendo. A minha mente não compreende. O contemplativo continua assim sua contemplação, talvez sem ter encontrado luzes precisas. Agora surge um problema, que não é o menos árduo. Está entendido que Deus ajuda a minha fé em seu exercício pelos dons do Espírito Santo. Mas como obrigar Deus a agir pelos dons do Espírito Santo? Tenho em mim esses dons, mas não sinto, não experimento que Deus age, e de fato praticamente Ele não age. O bom Deus é infinito, Ele é um grande personagem, Ele também é livre, faz o que quer. Será que temos um meio para provocar a ação de Deus pelos dons do Espírito Santo? Se o encontrássemos, teríamos o segredo para nos tornarmos contemplativos? Por minha parte, posso agir, fazer atos de fé, fazer oração, mas como vou obrigar Deus a agir, vir completar a minha própria atividade, a da minha fé, a me tornar contemplativo, a me fixar nessa obscuridade? Esse é o problema que gostaria de desenvolver à luz de Santa Teresa, São João da Cruz e dos grandes espirituais, que é o próximo capítulo. Ficou clara a pregação de hoje? Aí você fala, Frei, acabei de entender que não precisa ficar claro, né? Olha como eu terminei, a pergunta que eu te fiz. Ficou claro essa pregação de hoje? Aí, diante de tudo que eu falei, não precisa. Aí você deveria me responder, não precisa estar claro. Não precisa estar 100% claro. Eu não preciso compreender tudo. Eu amo. Eu amo. Deixa eu ver se eu termino com essa palavra. Vamos ver se eu acho. Se eu não achar, eu peço ajuda. Eu acredito que está em Pedro. Eu quero terminar com essa passagem. Isso, achei. 1 Pedro, capítulo 8. 1 Pedro, capítulo 8, a versículo 9. Ou melhor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto. Eu não vejo, mas eu o amo. Credes nele, sem o verdes ainda. Eu não vejo, mas eu creio. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter como preço da vossa fé a salvação de vossas almas. Vamos terminar de ler o texto e eu termino a pregação. Versículo 10 a versículo 12. Esta salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Eles investigaram a época, as circunstâncias indicadas pelo Espírito Santo, que neles estava e que profetizava os sofrimentos do mesmo Cristo e as glórias que os deviam seguir. Versículo 12. Foi-lhes revelado que propunham não para si mesmos, senão para vós, essas revelações que agora vos têm sido anunciadas por aqueles que vos pregam o evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que os próprios anjos desejam contemplar. Que fique claro então para você, meu irmão e minha irmã, que fé é um salto no escuro. Não tenha medo de dar esse salto. Não tenha medo de dar esse salto. Aliás, você sabe que aqui o Frei vai pregando na unção do Espírito Santo, né? Nem tudo está programado. Eu vou terminar, desculpa, eu vou ter que terminar com uma outra passagem.
Abra sua Bíblia. Eu quero terminar com essa passagem porque me veio agora, porque eu disse, quando eu falei para você assim, não tenha medo de dar um salto no escuro, logo me veio essa passagem. Mateus, capítulo 14. Mateus, e eu termino com ela. Mateus, capítulo 14, versículo 23 a 32. Mateus 14, 23 a 32. Não, 23 a 33. Não tenha medo de dar o salto no escuro. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, aos discípulos, caminhando sobre o mar. Caminhando sobre o mar. Então veja, naquela noite, vento, barca agitada, vem agora Jesus caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Olha que coisa bonita. Pedro está pedindo para andar nas águas. Só que para Pedro andar sobre as águas, ele vai precisar dar um salto na fé. Porque você já andou sobre água? A gente precisa de uma base sólida para se firmar os nossos pés. E a água é líquida, não é sólida. Não é possível ficar de pé sobre a água. A não ser que você dê um salto na fé. É possível ficar de pé na água? Não, a não ser que você dê um salto na fé. A não ser que você dê um salto no escuro. E Pedro vai fazer isso? Vamos ver. Disse-lhe Jesus: vem, Pedro. Vem. O que Jesus está fazendo com Pedro? Dê o salto no escuro agora. Você não vê nada, você vai ver água, você vai ver que é líquido, você vai sentir que é líquido, mas vem, eu estou te chamando, vem. E se Jesus está falando para você ir, pode dar o salto, pode dar o salto. O que não pode é a gente inventar de entrar na água sem Deus ter pedido. O que não pode é você inventar de andar sobre a água sem Deus ter pedido. O que não pode é você querer andar sobre as águas para achar que você é o tal. Não. Não vai dar certo. Agora, o que é fé? Se Deus está pedindo para fazer, você pode fazer. Se Deus falou que Sara vai ficar grávida, então Sara vai ficar grávida. Se Deus pediu para Abraão sair da terra, então pode sair da terra. Se Deus pediu para Moisés fazer isso, pode fazer. Você entendeu? O segredo da fé é, nós acreditamos na palavra dele. A fé vem pelo ouvir. Se Deus falou, eu vou fazer. Jesus está chamando, vem Pedro, vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Agora não tem só Jesus andando sobre as águas, agora também tem Pedro. E alguém podia dizer, mas Jesus anda sobre as águas porque ele é Deus. De fato, ele é Deus. Agora tem Pedro andando sobre as águas. Somente humano não é Deus. Somente homem não é Deus. E sabe por que Pedro está fazendo isso? Porque Pedro deu um salto no escuro. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, Senhor, salva-me. Agora Pedro ficou com medo. E aqui eu quero também dizer isso para você. Quando a gente dá o salto na fé, veja, você deu o salto. Mas quando você estiver de pé nas águas, você precisa continuar dando salto na fé. Você precisa continuar tendo fé. Você não pode se deixar levar pelos problemas, pelo vento. E aí Pedro não deu conta. Pedro até deu o salto na fé, mas Pedro não conseguiu permanecer na fé.
Olha o que aconteceu. No mesmo instante, ou seja, ele começou, mas redobrando a violência do vento, teve medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro afundou, porque ele até deu o salto na fé. Ele andou sobre as águas, ele ficou em pé nas águas, mas não conseguiu permanecer. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Duvidou porque não estava entendendo. Duvidou por várias questões, porque queria entender, porque não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Duvidou porque se preocupou com o vento que veio de novo. Será que esse vento não vai me derrubar? E esqueceu que Jesus tinha pedido para ele ir lá. Esqueceu que Jesus estava na frente dele. Esqueceu que quem está com Cristo jamais afunda. Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Então eu digo para você, não tenha medo de dar o seu salto na fé. Jesus está com você. Vamos dar o nosso salto na fé e vamos permanecer na fé. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.